Aqui é a Maria Marta. Eu quero usar esse vídeo para fazer alguns esclarecimentos a respeito do primeiro vídeo que eu trouxe aqui para vocês, com relação à definição e à incidência de autismo. Uma coisa que eu quero deixar claro é que os meus slides eles não têm acento como a gente tem no português. O meu teclado está em inglês e eu não quero gastar o meu tempo aprendendo aonde achar esses acentos. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa você pode só ouvir a minha explicação sobre o slide ao invés de tentar lê-lo, mas é só uma questão dos acentos mesmo da língua portuguesa. Outra questão é que eu apresentei as características de um autista. É preciso entender que toda criança autista é diferente, elas são diferentes umas das outras, então às vezes o que você usa com uma criança não vai dar certo com a outra criança, porque uma criança apresenta uma característica não significa que todas as crianças no espectro vão apresentar a mesma característica, então é importante notar isso. Cada criança é única e a maneira de trabalhar e lidar com elas também tem que ser única. No entanto, o manual de diagnóstico que é usado por psiquiatras, por médicos e psicólogos também aqui no Brasil, deixa bem claro quais são os requisitos necessários para que a gente dê o diagnóstico de autismo. Este é o manual de diagnóstico que nós usamos nos Estados Unidos e é usado aqui também no Brasil. E esse manual, ele deixa bem claro quais são as características que o autista tem que apresentar para que receba o diagnóstico. E elas são o seguinte: um déficit persistente em comunicação social e interações sociais em contextos diferentes. Se a criança apresenta um comportamento autista em casa, mas não na escola, então não é autismo. Esse déficit persistente ele tem que estar em todos os contextos. Se a criança está na escola, se está na igreja, se está no parquinho, o comportamento vai estar ali. Segunda coisa são padrões de comportamentos, interesses e atividades repetitivas e restritas. Os sintomas devem estar presentes desde a infância. Isso não significa que um adulto não possa ser diagnosticado, mas só que os sintomas teriam que estar presentes desde quando essa pessoa era uma criança. Os sintomas devem causar prejuízo significante na área social, ocupacional e qualquer outra área. Os transtornos não podem ser explicados por alguma outra desordem intelectual ou por atraso no desenvolvimento global. Então, como vocês podem ver, é uma coisa bem específica. Tem que estar ali desde o começo da vida, porque é congênito, como eu expliquei no primeiro vídeo, a criança já nasce com o cérebro autista, então não é um comportamento que vai aparecer de vez em quando e de repente desaparece. O comportamento vai estar ali, a desordem ou o transtorno vai estar presente o tempo todo, e é assim que a gente entende que a criança tem o autismo. Há alguns pais que ou entram em luto quando o diagnóstico é dado, ou há também pais que querem que a criança tenha o autismo. Então, é importante que se entenda esses requisitos, eles são necessários, e é importante deixar claro que ter autismo não é uma coisa fácil para quem vive num mundo cercado de neurotípicos. Então, desejar isso para a criança não é uma coisa saudável. Ok, pessoal, então aqui está a lista, de acordo com o manual do diagnóstico. Todos esses critérios ou todos esses requisitos têm que estar presentes para que a criança seja diagnosticada com o autismo. É importante entender que nem todo profissional da saúde entende sobre neurodivergência. Isso não é culpa deles, né? Eles estão num campo que de repente neurociência não foi ensinado. Então, às vezes, esperar que um pediatra, que um psicólogo, que um professor entenda desses requisitos é exigir demais deles, já que não receberam treinamento. Então, o treinamento de neurodivergência ele é bem específico. Há psicólogos que fazem essa certificação, eles vão atrás de mais pesquisa ou de mais estudos, e há psicólogos que não. Então, é importante estender essa tolerância como profissional de saúde e entender que nem todos eles estão cientes ou não foram treinados nessa área para entender esses requisitos aqui. Para que fique mais claro, eu vou passar agora algumas explicações de como que vocês podem entender melhor as características que uma criança autista apresenta, para que o cuidador, para que o professor consiga, de repente, delinear um pouco melhor essa percepção, e aí você mesmo começa a entender, tá? Eu acho que meu filho está dentro do espectro, ou não. Eu vou apresentar aqui uma lista de características que fica mais fácil para a família ou para a escola notar isso numa criança. Não significa que porque uma característica ou duas características são apresentadas, não significa imediatamente que a criança tem autismo.
Aqui é só para que vocês entendam que isso é uma característica de autismo, ok? Então, quanto mais dessas peculiaridades a criança tem, mais índice ou mais potencial ela tem para que tenha um cérebro autista. Então, aqui é mais fácil os familiares ou os cuidadores ou as pessoas que gastam mais tempo com a criança, é mais fácil para eles notarem essa característica do que um pediatra que está vendo a criança ali por meia hora ou uma hora, ok? Então, o que pode ser notado desde a primeira infância? Autismo afeta sono e o aparelho digestivo. A gente percebe isso num bebê que dorme somente alguns minutos e já acorda pronto para explorar o ambiente ou para brincar, ou é um bebê que dorme demais. O intestino é preguiçoso ou a criança tem seletividade alimentar. Então, de novo, a gente vê aqui como que o aparelho digestivo e o ciclo de sono é afetado por autismo. A criança tem medo de barulhos altos. A criança reage ao barulho do liquidificador, do aspirador de pó, como se estivesse com medo. Ela chora, se retrai e mostra no rostinho que ela está em agonia. A criança reage com medo ou esquiva quando ouve sirenes de carro ou barulho alto na rua ou na escola. A criança cobre os ouvidos, tenta fugir, chora, fica irritada. Então, isso são maneiras que a gente tem de notar desde o bebezinho que reage de maneira extrema ou exagerada a um barulho que não é tão alto assim para um neurotípico, mas a criança entende como sendo um barulho perturbador. Não mantém contato visual. A criança distrai-se com algo no rosto ou ao redor da pessoa, seja o cabelo, bijuteria. Eu vou colocar aqui um link do Big Bang Theory, onde vocês podem notar isso com o Sheldon Cooper, que é um personagem que realmente conseguiu mostrar como é que um cérebro com Asperger's reage no ambiente social. Depois vocês podem assistir, eu vou colocar o link em inglês, mas vocês acham isso em português aqui também no Brasil. Então, é só para vocês entenderem como que o olhar dele vai para tudo que lugar e só de vez em quando que ele olha para a pessoa com quem ele está conversando. Tem pais que falam, meu filho tem autismo porque ele tem atraso de fala, ou não, minha criança não tem autismo porque não teve atraso de fala. É importante, né, notar que tem criança autista que é bilíngue, com 2 anos de idade, 2 anos e meio, e já fala 2 línguas de maneira fluente. Não é uma palavrinha aqui ou outra. Não, é uma criança que consegue manter uma conversa com o estrangeiro de maneira natural. E isso com 2 anos e meio de idade. Então, você não pode falar que, porque tem atraso, tem autismo, ou não tem autismo porque não teve atraso. Isso, de novo, não encaixa para todos os autistas. Então, o cérebro é muito diferente, mas você pode notar isso. A criança é dotada porque consegue falar 2 línguas numa idade tão tenra, ou a criança tem atraso de fala. A criança não gosta de brincar com crianças da mesma idade e prefere a companhia de adultos. Se o vocabulário da criança for mais rico, ela não tem paciência de conversar com crianças da mesma idade que não têm o mesmo vocabulário. Se os interesses são mais intelectuais, também a criança não tem interesse em brincar de caminhãozinho, brincar de boneca. Ela quer conversar sobre ciência, ela quer conversar sobre física, sobre matemática, ou o assunto que ela mais gosta. Então, é mais fácil gastar tempo com um adulto que mostra interesse pelo mesmo assunto do que tentar acompanhar uma criança que está tão aquém do QI avançado de um autista. A criança não tem noção de perigo. É uma criança que conversa com estranhos na rua, entra na casa de estranhos sem pensar 2 vezes, decide explorar sozinho, mesmo que seja uma área perigosa. Então, a criança decide que vai entrar no meio da mata ou que vai explorar uma rua além da casa dela e não nota que corre risco de perigo. Tem fixações por um objeto ou pessoa. Por exemplo, se a criança é levada a um parque de diversão, ela brinca num brinquedo só e chora se o cuidador tentar levá-la para explorar outros brinquedos. A criança é inflexível sobre em qual cadeirinha se sentar no brinquedo que escolheu. Então, imagina um cavalinho de carrossel e como que a criança quer sentar num cavalinho específico. Tem que ser aquela cor, tem que ser aquele formato, tem que ser aquela posição. E a criança presta mais atenção no mecanismo do brinquedo do que em qualquer outra coisa no parque, inclusive pessoas que estão tentando tirar foto dela no brinquedo. A criança não tem essa preocupação dessa interação social. Ela fixa num brinquedo, ela quer só aquele brinquedo e ela presta atenção em como que o mecanismo funciona. É uma forma de ver a inflexibilidade do cérebro ali.
A criança autista vive o agora. Ela entra no banheiro público e esquece de sair porque descobriu que pode brincar com um rolo de papel toalha. Então, ela pode ficar ali, o cuidador está do lado de fora super preocupado, o que está acontecendo, como é que não vem para fora. A hora que o cuidador entra no banheiro, a criança está brincando com o papel toalha, espalhou tudo pelo chão afora, imaginando que aquilo é um outro mundo. Então, é muito o agora. A criança não entende, eu entro e eu saio. Não, eu entro, ups, me distraí, eu fico aqui. Nós entendemos que a criança autista ela usa um script. A fala dela não segue entonações normais de um discurso. É um som só e a criança é capaz de repetir um diálogo inteiro de um desenho animado. Filmes, aliás, são a maneira que o autista encontra de tentar aprender a ser normal ou a conversar normal com neurotípicos. Por isso, essa fixação com filme ou com desenhos. A criança parece estar no mundo da lua, mas consegue repetir o que foi falado para ela, literalmente, quando questionado. Então, às vezes, você está conversando com a criança e parece que ela não está prestando atenção de forma alguma ou está se distraindo com alguma coisa. A hora que você pergunta para ela, você entendeu? Ela repete tudo que foi falado. Então, é uma maneira de perceber de novo a falta do contato visual, mas não a falta de atenção. O cérebro autista ele é muito ativo. Então, o autista consegue aprender melhor se ele ouve música, se ele desenha ou se ele manuseia um objeto enquanto estuda ou ouve o professor. Há autistas que estudam matemática melhor se eles ouvem música ao mesmo tempo, porque assim eles usam várias partes do cérebro ao invés de se distrair com os próprios pensamentos e não fazer nada. Olha só, pessoal, aquela lista era só para minha própria observação, para que eu seguisse e explicasse para vocês, mas eu deixei aqui já exposto para que vocês possam reler, e é importante notar que é um conjunto de características. Eu não posso esperar que tenha um comportamento só e eu já decido que a criança tem autismo. Mas aquelas características, elas nos ajudam a observar, tá? A criança faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, está numa lista de 10, de 11, de 15, a criança tem 10, tem 8, tem 6 características. Então, é bom fazer uma avaliação, você faz o teste com um neuropsicólogo para entender se a criança realmente está dentro do espectro. É importante notar o seguinte, toda pessoa tem característica autista. O que faz a diferença é que no autista, o cérebro autista, ele causa transtorno. É aí que você vê, quando tem disfunção, então a pessoa merece ser diagnosticada para que a pessoa receba ajuda. Mas que nós todos temos características autistas, então não posso pegar só uma coisa e já decidir que a criança é autista. Então observa de novo a lista, observa os critérios que o manual de diagnóstico exige e assim você começa a entender melhor a sua criança e ajuda o profissional de saúde a entendê-la e a pesquisar melhor, e assim vocês cuidam da criança de maneira mais eficaz. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para que outras famílias possam também ser beneficiadas, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Bye, bye.